Olá, sétimo ano! Tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de língua portuguesa? Bom, a aula de hoje é a diferença do uso de mais e mais sem o i, mais com i, a e a, com ou sem o h, mal com l e mal com u. São diferenças muito sutis ao escrevê-las, né, ao grafá-las adequadamente, porém trazem certas dúvidas. Na hora de falar, né, na oralidade, no dia a dia, não há nenhuma diferença, porque a pronúncia é a mesma. Mas na hora de empregá-las nos nossos textos, surgem as dúvidas, né, quanto ao seu uso. Então, vamos perceber essas diferenças, vamos observar também quais são os valores que elas estabelecem nas orações, né, de sentidos e as suas classes gramaticais adequadas de acordo com o seu uso. Então, vamos lá? Começando aqui, nós temos lá na página 200 e... Deixa eu só pegar aqui para nós acompanharmos, vocês acompanharem juntinhos comigo, 289, tá? Então, abram o livro de vocês e vamos juntinhos nessa aula. Bom, a língua portuguesa nos oferece uma variedade muito grande de palavras para podermos nos expressar. No entanto, apesar de serem pronunciadas da mesma forma, né, como vocês já sabem, mais, a e a, não há diferença na pronúncia, muitas palavras expressam sentidos completamente diferentes. Ao escrevê-las, é preciso ficar muito atento. Bom, vamos lá então. Para iniciarmos aqui, nós temos a diferença entre o mais e o mais. Gente, nós pronunciamos da mesma maneira, tá? Mais e mais. Não existe mas, existe mais e mais. Sendo que, qual a diferença do seu emprego e qual o seu sentido, né, em relação ao uso do mais sem i e o mais com i? Vamos ver aplicado a uma frase aqui como exemplo. Nós temos aqui, só tirar isso aqui. Sei que preciso me dedicar mais, mas não tenho tempo. Então, vamos lá. Primeiro passo, esse mais com i aqui trouxe uma ideia para a gente de quantidade, do quanto eu preciso me dedicar, trazendo essa ideia de quantidade. Portanto, eu uso o mais com i. E o mais sem o i, ele traz uma ideia de adversidade. Como assim? De oposição em relação à oração anterior. Quando eu falei para vocês que sei que preciso me dedicar mais, na sequência eu disse que mas não tenho tempo. Então, existe aí uma ideia de oposição em relação àquilo que eu precisaria fazer, certo? Trazendo a ideia de oposição e como dica principal, substituindo facilmente pelo porém. Então, se eu consigo fazer a substituição dessa conjunção adversativa por porém, eu sei que devo empregar esse mais sem o i, tá? Que nesse caso aí pertence à classe das conjunções. Lembraram das conjunções adversativas? Mas, porém, contudo, todavia, no entanto. Então, ela faz parte dessa classe de conjunções adversativas, que trazem uma ideia de oposição em relação à oração anterior. Então, nesse caso aqui, como dica para vocês quando expressar quantidade, quero mais chocolate, tá? Preciso estudar mais, eu vou empregá-lo com i. E quando traz uma ideia de adversidade, de oposição em relação à minha outra oração, comi muito, mas deveria fazer regime, por exemplo. Esse mais, trazendo uma ideia de porém, então assim eu preciso usar o mais sem o i, ok? Ficou fácil de entender, né? Agora vamos lá identificar a classe gramatical que eles pertencem. Já expliquei para vocês que esse mais sem o i traz uma ideia de porém, é uma conjunção, certo? E é uma conjunção adversativa, vocês aprenderam isso. Mas também eu quero mostrar para vocês a diferença desse mais aqui com i. Esse mais com i, ele pode estar empregando uma classe gramatical, sendo empregado como advérbio, se ele estiver modificando um verbo, um adjetivo ou outro advérbio, tá? Ele vai ter uma classe gramatical referente ao do advérbio, que assim apresenta, ele traz uma circunstância, né, que modifica o sentido de um verbo, advérbio ou adjetivo. Ou
eu também posso estar usando um mais com i com o sentido de um pronome adjetivo. Eu vou mostrar para vocês a diferença, ok? Olha aqui, nesse caso que nós lemos aqui na oração, ficou assim: sei que preciso me dedicar mais. Gente, me dedicar mais. Esse mais está sendo ligado ao meu verbo, tá? Como eu preciso me dedicar? Mais. Então, se ele modifica e está ligado a um verbo, eu tenho naturalmente um advérbio. Tudo bem? Agora, quando eu coloquei aqui para vocês uma palavra, um substantivo chocolate, e relacionado a ele, que é muito comum nós dizermos por aí, né? Ele é mais sensível que fulano. Por exemplo, quero comer mais chocolate. É isso? É muito comum nós usarmos esse mais aqui em diversos casos. Quando nós falamos ou estamos utilizando esse mais diante de um substantivo, nós não estamos diante de um mais com valor de advérbio. É muito importante ressaltar essa informação, porque, olha aqui, esse mais relacionado a um substantivo nunca terá valor de advérbio, e sim de um pronome adjetivo, tá? Só relembrando aqui, rememorando com vocês, que os pronomes podem ser chamados de pronomes adjetivos ou pronomes substantivos. Lembram disso? Pronome substantivo é aquele que substitui um nome, substitui o substantivo. E pronome adjetivo é aquele que acompanha um substantivo. Então, quando eu falo que quero mais chocolate, estou diante de um substantivo. Portanto, eu estou usando o mais com valor de pronome adjetivo. Ok, gente? Isso é muito importante que nós já conheçamos. Vamos lá, então. Visto essas diferenças entre classe gramatical e uso, tá? De fato, o uso, para ficar mais fácil, vocês vão observar apenas a diferença entre a quantidade, eu uso com i, e o mais sem o i, quando traz uma ideia de oposição e pode ser substituído por porém. E aí fica a dica para vocês não errarem nunca mais isso, ok? Então, vamos prosseguir. Agora, nós vamos conhecer também um assunto muito interessante e é muito comum, tá? Que haja erros em relação a essas diferenças entre A com H e o A sem o H. Qual a diferença de uso? Quando eu devo empregá-lo com H e quando eu devo empregá-lo sem o H? Bom, gente, primeiro passo. Esse A com H aqui, ele é do verbo haver, tá? Deixa eu só colocar aqui para vocês. É do verbo haver. Então, vamos lá. Vocês vão anotar depois as informações aí no livro de vocês ou no caderno, tá? Esse A, quando eles nos trouxeram uma ideia de tempo decorrido, tá? No caso, ocorreu, tá? Ocorrer, acontecer, existir, e quando ele trouxer uma ideia de faz, tá? Trazendo um tempo, tá? Um tempo que já aconteceu, um tempo passado, ok? Um tempo decorrido. Então, eu vou estar usando o verbo haver, sendo ele empregado nessa forma A. Vou ser mais clara para vocês. Vamos lá. Primeiro passo. Quando eu olho para a minha oração, que vai ser exigir esse A aqui, eu vou fazer a seguinte substituição. Se esse A se refere a um tempo decorrido, algo que já aconteceu, e eu consigo substituir por faz, por exemplo, ou aconteceu, ou ocorreu, eu consigo substituir, então, nesse caso, necessariamente, eu vou usar esse A com H e acentuado, com acento agudo. Quer ver? Vamos fazer a substituição aqui? Eu não vejo há muitos anos. Vejam se facilmente eu não consigo substituir por faz. Eu não vejo
faz muitos anos. Tempo decorrido, já aconteceu, já passou. Eu consigo substituir por faz. Então, sem nenhuma dúvida, eu vou empregá-lo com H e acento agudo no A, tá? É o A do verbo haver, ok? Vamos ver uma outra situação? Há situações em que é preciso ter calma. Quando eu falo que há situações que é preciso ter calma, eu consigo substituir esse há aqui por existem situações, pelo verbo existir. Então, nesse caso, também eu necessariamente preciso empregar este verbo aqui com H e com acento agudo. Então, vamos lá. Primeiro caso, quando ele substitui tempo decorrido, no caso, faz muitos anos, tá? Há muitos anos que eu não o vejo. A com H. Há situações em que é preciso ter calma. Existem situações. Eu consigo fazer substituição. Então, nestes dois casos aí, eu já tenho duas maneiras de identificar o verbo haver sendo empregado. Ok? Agora, tem uma outra informação importante também para passar para vocês. Nestes dois casos que eu passei para vocês, com essas duas substituições que nós fizemos, estamos diante de um verbo haver, esse A aqui, em sua forma impessoal. Como assim impessoal? É quando eu não flexiono meu verbo de acordo com a minha oração. Então, eu preciso manter esse verbo no singular, independente da frase inteira estar flexionada no plural, porque ele é um verbo impessoal. Então, vamos lá. Verbo haver com sentido de existir sempre será impessoal e sempre no singular. Verbo haver com sentido de faz, tempo decorrido, de aconteceu, de ocorreu, também verbo impessoal e sempre no singular, ok? Então, já identificamos quando usaremos o verbo haver aqui a, tá? Em sua forma no singular, a. Agora, vamos lá identificar a diferença do uso do a, tá? Que confunde bastante sem o H. Quando eu vou poder utilizar esse a com segurança? Vamos lá. Primeiro passo. Daqui a 2 meses estaremos de férias. Reparem que daqui a 2 meses é um tempo que ainda vai acontecer. Expressa futuro, algo que ainda está por vir. Então, quando eu estou diante de uma frase que expressa futuro, eu vou usar o a sem H. É oposto ao verbo haver, que fala de um tempo decorrido, algo que já aconteceu, certo? A outra forma também, quando indica aqui, ó, distância. A cidade mais próxima fica a 20 quilômetros, também indicando distância, eu também vou usar esse a sem o H, ok? Deu para observar as diferenças? O a sem o H eu vou usar quando expressa futuro e quando expressa distância. E o a com H, quando ele substitui o verbo existir, tá? E quando ele indica algo que já aconteceu, que dá para substituir facilmente pelo verbo fazer. Faz muito tempo, tá? Ou há muito tempo, tanto faz. Inclusive, eu posso escolher o verbo fazer também, que não há problema algum, tá? Faz muitos anos que eu não te vejo, ou há muitos anos não te vejo. Sem nenhum problema, as duas formas estão corretas, ok? Vamos lá, então. As palavras destacadas também costumam confundir bastante, mas é simples perceber a diferença entre elas. Vamos lá para a nossa leitura aqui. A expressa tempo passado ou é aplicada como equivalente a existir, como eu falei para vocês. Nas duas situações, é uma das flexões do verbo haver. Há dias venho trabalhando nisso e há um problema aqui. Olha como é que eu posso substituir por faz dias, tá? Faz dias, coisas que já aconteceram. Ou há no sentido de que existem, tá? Ou nesse caso, existe, no singular, um problema aqui, tá? Se eu me refiro a pessoas na sala de aula, há muitos alunos aqui, sempre mantendo no singular porque ele é impessoal. Agora, o a sem o H expressa um tempo futuro, é aplicado para indicar distância, como eu expliquei para vocês. Daqui a pouco estaremos juntos, ainda vai acontecer, então eu usei o a sem o H. Minha casa fica a alguns metros da escola, indicando distância, ok? Aqui outros exemplos.
Agora vamos lá para o mal com L e o mal com U. Outra confusão muito comum aqui na hora de grafarmos essas palavras. Se é com L, se é com U, qual a diferença, tá? Do emprego e do seu significado. Vamos lá. Ele pediu explicações no mau momento e o amor sempre vence o mal. A primeira visão que vocês precisam ter é a seguinte. Eu vou anotar aqui algumas informações para facilitar. Esse mal com U, ele é contrário, ele é diferente de bom, ok? Vocês vão pensar assim, vamos fazer o antônimo de bom. Então, eu vou fazer uma substituição facilmente quando eu for empregá-lo na minha oração. Ele pediu explicações num bom momento. Dá para fazer a substituição? Dá para fazer essa troca? Sim, então isso facilita, tá? Para que no momento bem rápido eu consiga observar a diferença desse uso. Então, quando eu substituo por bom, que é o antônimo desse mal com U, eu consigo observar que encaixou na frase, eu vou usar o mal com U, ok? Ele é um adjetivo, tá, gente? Esse mal com U, ele é adjetivo. Depois eu vou falar com vocês sobre as classes gramaticais, tá bom? Primeiro vamos lá para o emprego destes. Agora, o mal com L. O mal com L, ele é o antônimo de bem, tá? Vamos observar aqui na oração. O amor sempre vence o mal. O amor sempre vence o bem. Eu não poderia colocar, por exemplo, o amor sempre vence o bom. Não ficaria adequada essa substituição. Portanto, eu emprego com L. Então, esse aqui é um método facilitador, mais prático para nós não errarmos no nosso dia a dia, tá? Mas eu vou explicar para vocês as relações que eles estabelecem na oração e quais as classes gramaticais que eles desempenham. Isso também é muito importante. Olha, ela mal chegou e já foi para a praia. Bom, ela bom chegou ou ela bem chegou? Ah, professora, o bem fica melhor aqui. Exatamente. Ela bem chegou e já foi para a praia. Mesmo assim, existe uma estranheza, né, quando eu faço algumas substituições. Por quê? Porque o mal com L, ele desempenha outras classes gramaticais e outros significados, tá? Esse mal com L, ele pode ser um advérbio, ele pode ser uma conjunção, ele pode ser um substantivo. Pois é, ele pode pertencer a essas três classes gramaticais dentro da minha oração. Então, eu preciso observar qual a diferença entre elas. Depende a que termos que essa palavra, esse mal, está se relacionando, tá? Se está se relacionando a um verbo ou um adjetivo, ele vai ter função de advérbio. Se ele está se relacionando com a função, por exemplo, de um nome, ele será um substantivo. Se ele traz uma função, por exemplo, de uma conjunção, ele traz um outro emprego para a oração, tá? Reparem que aqui nesse caso, ó, ele mal chegou, eu poderia colocar assim, ó, ele logo que chegou, né, assim que chegou e já foi para a praia. Assim que ele chegou, ele já foi para a praia. Então, esse mal aqui, olha, pode desempenhar outras funções. Mas o que nós precisamos saber hoje é o método prático e objetivo, que já aprendemos. Quando eu faço a substituição por bom, tá? Eu vou usar o mal com U. Quando eu faço a substituição por bem, eu uso o mal com L. Mas vamos lá. Agora temos aqui as informações que eu acabei de mencionar para vocês, ó. Mal com U, ele é o oposto de bom, tem um antônimo de bom. Ele é um homem mau. Eu poderia substituir por um homem bom. Reparem aqui que esse mal, agora eu vou trazer uma informação para vocês, tem uma função de adjetivo. Por que função de adjetivo, professora? Olha aqui. Ele é um homem mau. Mau não está caracterizando esse homem?
Sim. Então, todas as vezes que eu tenho aqui um termo que está caracterizando um substantivo, que acompanha um substantivo, ele tem a função de adjetivo. Então, esse mal com U, ele tem a função gramatical, a classe gramatical a qual ele pertence é adjetiva, ok? Agora, vejamos o mal com L. É o oposto de bem. Ele está muito mal hoje. Eu poderia substituir que ele está muito bem hoje. Bom, queridos, quando eu falo que ele está muito bem, vou baixar um pouquinho. Nesse caso, ele está se relacionando a quem aqui? Está mal. Ele está se relacionando ao verbo, certo, gente? Então, nesse caso aqui, está ligando, olha, está sendo ligado por um outro advérbio, ó, muito mal. Então, se eu estou me relacionando a um advérbio, ou a um verbo, ou a um adjetivo, eu estou diante de um advérbio. É isso? Então, esse mal tem a função de advérbio nesse caso. Mas existem outras funções, como eu falei para vocês, tá? Então, vamos lá. Podia indicar também que uma ação foi feita de modo rápido. Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho. Aqui, ó. Pode indicar também que uma ação foi feita de modo rápido, quase imperceptível. Ele mal tocou no assunto. Nesse caso aqui, ó, ele quase não tocou no assunto, certo? Ele mal tocou no assunto. Então, a função, normalmente, tá? Em grande maioria das vezes, na grande maioria das vezes, esse mal tem o sentido de advérbio em relação à classe a qual ele pertence. Mas ele também, vou trazer para vocês aqui, ele pode significar, por exemplo, assim que, tá? Assim que, deixa eu botar um logo que chegou, opa, logo que, tá? Logo que, por exemplo, ó, mal chegou, foi para o quarto. Nesse caso aqui, é o caso que esse mal é uma conjunção, ok? Eu também posso empregá-lo como substantivo. O mal pode ser evitado. Todo problema pode ser evitado, tá? Então, nesse caso aqui, ele é como substantivo. Tudo bem? Ele agiu mal, tá? Nesse caso aqui, foi o modo como ele agiu. E nesse caso aqui, deixa eu só apagar aqui para ficar igualzinho os outros. Ele vai ser um advérbio. Porque ele está modificando o verbo. Olha aqui. Reparem aqui. Mal chegou, ou seja, logo que chegou, está expressando aqui uma conjunção, tá, gente? Com valor de conjunção. Então, eu tenho aqui esse mal com valor de conjunção. Eu tenho agora aqui todo o mal pode ser evitado, tá? E nesse caso, quando ele for substantivo, ele pode também variar, ele pode ser flexionado para o plural. Se eu fosse colocar essa frase aqui no plural, todos os males podem ser evitados. Então, é o único modo, a única classe que esse mal pode ser flexionado é quando ele estiver sendo empregado com valor de substantivo, que aí sim ele vai ser flexionado de acordo com a oração. Quando ele estiver com valor de advérbio, ele não será flexionado de modo algum, tá? Porque todo advérbio é invariável, ok? E aqui ele agiu mal. Eu poderia colocar a frase no plural, ó. Eles agiram mal. Eu continuaria mantendo a minha oração com toda flexionada no plural, porém o mal continuaria invariável, porque aqui nesse caso dessa oração ele agiu mal, ele está sendo empregado como um advérbio, como um valor de advérbio, ok? Deixa eu só colocar aqui o pontinho nas nossas 3 frases. Bom, em suma, gente, é isso. Espero que vocês tenham compreendido, que tenha ficado claro para vocês essas diferenças, principalmente na prática, tá? Que vocês consigam mesmo utilizar adequadamente, tá? Empregá-los nos textos agora com mais segurança.
E façam os exercícios que vêm na continuação aqui do próprio livro de vocês, que eu vou passar. E vocês pratiquem essas diferenças aí, tá? Com bastante afinco. E eu tenho certeza que vocês vão conseguir compreender bem este conteúdo, tá? Beijão, fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente!